Eu sou o Vicente Gonçalves, CEO do Human Change Management Institute, e nessa palestra nós vamos falar sobre a integração perfeita entre o PMO e o CMO, o Change Management Office. Antes, deixa eu apresentar o Human Change Management Institute. Nós somos Qualified Education Provider da ACMP, a Association of Change Management Professionals. Estamos hoje em cerca de 30 países. E temos o nosso programa HMBOK Training and Certification Program, um programa baseado no guia Human Change Management Board of Knowledge, que está na sua terceira edição, em português, espanhol e inglês. Inglês, edição mais recente, lançada em 2018 pela editora Taylor & Francis, nos Estados Unidos. E em 2020, apresentamos o nosso novo livro, que é Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, desenvolvido em parceria, em coautoria com o grande mestre Gino Terentin, para quem eu mando um abraço. Nesse guia, nós apresentamos o HMBOK to Agile, que é a abordagem do HMBOK, a maneira como nós conduzimos a gestão de mudanças nesse universo ágil. Bom, falando aqui do nosso tema especificamente, vamos começar com uma reflexão sobre onde tudo nasce, que é no planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um conjunto de intenções. Você discute uma visão da estratégia, da organização, isso vai ser segmentado em diversas iniciativas que virão a ser desenvolvidas ou transformadas em ações através do seu programa, do seu portfólio de programas e projetos. Então, estratégia é intenção. Ação se dá a partir do desenvolvimento do portfólio. E é por isso que é tão importante pensar no portfólio como um agente de transformação da organização, particularmente nesse mundo VUCA de mudanças exponenciais e contínuas que não para mais. Uma vez mirando numa estratégia de longo prazo, é importante acrescentar, né, gente, que longo prazo, quando eu comecei minha carreira, 32 anos atrás, eu cheguei a fazer planejamento estratégico para 10 anos. Depois passamos a fazer para 5, depois para 1. Hoje a gente faz para 1, dependendo do segmento, vamos fazer uma visão até 3 anos, mas com revisões dinâmicas, porque essa é a dinâmica do mundo atual. Então, a partir do portfólio, nós vamos segmentando, priorizando as ações que vão se desdobrar num primeiro ciclo de implantação de um conjunto de programas e projetos, depois vamos ter um segundo ciclo, há sempre revisões dinâmicas no meio, e depois a gente vai para o terceiro ciclo, e assim vai. Esse movimento de mudanças contínuas, de ações de transformação da organização, ele visa sempre aumentar a produtividade, ampliar a lucratividade, a rentabilidade da organização, o valor da organização, a ter competitividade no mercado, dentre outras coisas, né? Relacionamento com o cliente, mas especialmente as organizações hoje estão muito focadas, o que é totalmente natural e necessário, em garantir a sua longevidade, garantir que elas continuem existindo num mundo que está cada vez mais em transformação, em mudanças, e é por isso que esse movimento de mudanças contínuas nós damos o nome de transformação organizacional. Hoje se fala muito de transformação digital, que é muito importante, que está influenciando muito, é parte da transformação organizacional e influencia demais esse movimento de mudanças dentro das organizações. Se fala em transformação cultural, que é importante a cultura acompanhar, inclusive esse movimento, ser preparada para esse movimento de digitalização, mas a transformação organizacional é um conceito mais amplo que abraça todos esses outros itens que fazem parte das mudanças que estão em curso nas organizações. A gestão de projetos ela começou com um paradigma original, e os PMOs também, o que é muito normal, que estava bastante focado nesse tripé aqui, de escopo, custo e prazo. Isso é totalmente normal, é totalmente esperado que seja assim. Temos que lembrar que a estruturação desse universo, desse mundo de projetos, de uma maneira mais sólida, mais consistente, se deu há cerca de 51 anos atrás. O PMI fez 50 anos no ano passado, então houve muita evolução ao longo desse período. Já estamos na 6ª edição do guia
PMBOK, já com a 7ª edição bastante avançada, quase pronta para ser lançada. Mas muita coisa mudou nesse período. E uma das coisas relevantes que nós podemos ver na literatura atual é uma visão de que, além dessas dimensões que já se olhava e já se tomava conta, né, com muito cuidado ao longo das décadas passadas, a partir de 2012, o Guia PMBOK passou a incluir uma área de conhecimento adicional focada nos stakeholders, né, chamada inicialmente de Stakeholder Management, que foca no engajamento dos stakeholders, ou seja, coloca as pessoas, o fator humano, como parte dessa complexa equação de transformar uma intenção estratégica que mira em objetivos estratégicos em ações efetivamente eficazes, capazes de levar aos objetivos estratégicos que a organização está mirando. E é claro que esses objetivos só realmente se consolidam, só realmente acontecem se os stakeholders abraçarem as mudanças. Você pode ter um projeto entregue no prazo, no escopo, no custo, mas se não houver um alto índice de engajamento dos stakeholders, a mudança simplesmente não acontece. É muito provável que você já tenha ouvido falar de algum projeto que se transformou em custo operacional, introduziu novos custos, em mais algum componente, seja ele tecnológico ou não, mas que trouxe pouco ou até nenhum benefício para a organização. Então, esse novo paradigma, a gente pode começar a olhar a grandes pensadores e a literatura falando disso, ele se amplia, passa a incluir o ser humano e passa a ter uma visão da mudança. Quando você inclui o ser humano, você tem que pensar que todos os projetos vão acabar introduzindo algum nível de mudança organizacional, de mudança humana, demandar a mudança humana, demandar o ajuste dos componentes humanos, do fator humano, a essa nova maneira de operar na organização. E aqui vem uma coisa interessante, um livro recentemente lançado por esse autor, o Hunter Miller, que está sendo muito falado nos Estados Unidos, é um guru da transformação digital, um dos gurus, né, da transformação digital. Nesse livro, The Transformational CIO, falando especificamente sobre a área de TI como um agente de transformação, em que ele traz esse paradigma de que, olha, projeto bom é aquele que entrega os objetivos estratégicos. Talvez seja melhor você errar um pouquinho no prazo, um pouquinho no custo, não muito, mas um pouquinho, que seja dentro de uma margem aceitável e entregar o objetivo estratégico do que você terminar o projeto e não conseguir alcançar, de fato, os motivadores para aquela empreitada, que levaram, inclusive, a um investimento. Foi priorizado, foi pensado na estratégia, foi priorizado no portfólio, enfim, levou a um movimento da organização, mas com pouco resultado. Então, a gente quer resultado, mira em objetivo estratégico. Esse outro estudo, levado a cabo pela Ernst Young, a EA, hoje chamada de EA, né? Foi relativamente recente, 2014, eles levantaram e discutiram a expectativa do C-Level, o CEO, o CFO, do CIO, em relação à TI. E é interessante ver que a conclusão é que essa área que entrega projetos, e hoje tão relevante na entrega de projetos do mundo digital, que essa área deveria ser uma área de liderança no processo de mudança, né? Que ser realmente um agente muito eficaz em introdução de mudanças através dos projetos e dos programas. Transformar a estratégia em resultados, né, ainda é um grande desafio, na realidade. Um grande desafio. E tem vários estudos que mostram isso. Um deles é esse aqui, do Chris Zook e o James Allen, está lançado no livro Profit from the Core, que mostra que apenas 1 em cada 8 organizações foram bem-sucedidas na entrega dos objetivos do ponto de vista de lucratividade, tal qual planejado na sua estratégia. Então, ainda existe uma taxa de sucesso muito baixa, na realidade, principalmente quando o assunto é lucratividade. Kaplan e Norton estudaram um pouco essa questão de planejamento estratégico e resultados de negócio, trazendo à tona alguns indicadores que são muito relevantes, que devem ser observados. Por exemplo, esse aqui, olha, 95% das organizações
dos colaboradores de uma organização, de uma maneira geral, desconhecem a estratégia da empresa. Aí aqui tem aquela coisa, muita empresa fala, não, estratégia confidencial. Gente, isso não existe, né? Quando você coloca a estratégia num portfólio, todo mundo já sabe para onde que você está indo, quais são os movimentos que você vai fazer. Ou todos deveriam saber, deveria haver esse alinhamento organizacional visando uma estratégia. Então, tratar como confidencial é algo, no meu entender, pouco recomendável. Ao contrário, gera desalinhamento e não promove o engajamento nesse processo de mudança, porque se você vai em direção a uma estratégia, você vai introduzir mudanças nessa organização, você não vai ficar como está. Esse outro número também é bastante contundente e mostra que as bonificações dos colaboradores, em 90% dos casos ou mais, não tem nenhuma conexão com o sucesso ou fracasso das iniciativas estratégicas. Quer dizer, sendo bem-sucedido ou não, do ponto de vista de alcançar os seus objetivos estratégicos, as pessoas serão bonificadas. O que também não é bom, porque esse é um dos elementos da cultura organizacional, o seu processo de gestão de pessoas, que inclui a questão de remuneração, que inclui a forma como você bonifica as pessoas, ele tem que estar muito alinhado com as diretrizes que essa organização está tomando. E esse é um outro indicador também bastante importante desse estudo do Kaplan e Norton, que mostra que em 67% das organizações, os gerentes de recursos humanos e TI, duas áreas importantíssimas nesse processo de transformação cultural e transformação digital, desenvolvem atividades, que não têm nenhuma relação com os objetivos estratégicos, com o planejamento estratégico. Então, você tem aí 2/3 das organizações desconectando, basicamente, as suas áreas que são transformadoras do que, de fato, é o seu conjunto de intenções, onde está a sua visão de negócio. Então, o fato, do ponto de vista de conclusão na análise desses dados, é que existe um gap imenso entre o que é planejamento, ou um conjunto de intenções, e o que é execução, um conjunto de ações. E esse conjunto de ações vai além de executar os programas e projetos. Tem a execução dos programas e projetos, mas que irão introduzir mudanças na organização que precisam ser sustentáveis. Lembrando que não é apenas executar o projeto, mas sim alcançar objetivos estratégicos. Esse é, no final das contas, o que interessa. E aí o Kaplan e Norton sugerem como uma alternativa a criação do Office of Strategy Management, que seria uma entidade ligada lá no nível de planejamento estratégico, mas focada na execução da estratégia. Bem, no meu entender, já existe essa entidade. Isso não é uma coisa nova. Na verdade, essa entidade é o PMO. O PMO atuando num nível estratégico, nesse nível da visão do portfólio, de como desdobrar esse portfólio num conjunto de programas, de projetos, dentro de uma certa priorização, para que os objetivos estratégicos sejam alcançados, ele já existe. E se for no modelo stakeholder driven, ou seja, adaptado às expectativas da organização, tanto melhor. Esse será o melhor PMO que você pode ter, é aquele que está adequado ao que a tua organização espera. Claro que existem diferentes níveis de maturidade, existem organizações que ainda têm um PMO muito operacional, quase auditor, mas outras que já estão nesse nível, que poderiam criar o Office of Strategy Management, aí não faz sentido, é melhor, na minha opinião, com todo respeito ao Kaplan e Norton, mas eu acho que faria todo sentido usar essa entidade já consagrada, já com um conjunto de boas práticas, já bem conhecidas, já com seu papel e suas responsabilidades bem definidas dentro do ambiente organizacional para a entrega, para reduzir esse gap entre o planejamento e a execução da estratégia. No final das contas, se você for perguntar para os diretores, para o C-Level, para os acionistas, o foco desses profissionais está na transformação da organização. O foco deles está nos objetivos estratégicos, não está nas pequenas coisas, não está no micromanagement de um projeto que é ultra relevante, porque sem isso também, o projeto é o meio de você alcançar o objetivo estratégico, você não chega lá.
Mas, no final das contas, esse grupo de pessoas que dirige a organização está mirando lá na frente, está mirando na sua competitividade, na sua lucratividade e na longevidade da organização, sobretudo, em elementos que possam garantir que a organização terá uma vida saudável ao longo do tempo. Nós já podemos ver esses estudos todos ligados a como ampliar a sua capacidade de entregar objetivos estratégicos, evoluindo muito. E esse aqui é um estudo chamado Pulse of Profession, é de uma série do PMI, Pulse of Profession, que eu gosto muito, recomendo que você visite o site do PMI e baixe esse tipo de estudo que te dá uma diretriz bastante interessante sobre como conduzir projetos no mundo contemporâneo. Esse aqui é de 2014, e eles estudaram justamente sobre como viabilizar essas iniciativas estratégicas através das organizações e nas mudanças que essas organizações precisam implementar. Identificaram 3 pilares que são impulsionadores do sucesso de um projeto. O primeiro deles é ter práticas padronizadas de gestão de projetos e programas. O segundo deles é um ponto de convergência entre a gestão de projetos e mudanças, que é termos patrocinadores, mas patrocinadores que são engajados ativamente. São patrocinadores que inspiram o processo de mudança, inspiram a visão da organização, inspiram a transformação, atuam na gestão de conflitos. Então, o patrocinador, ele não é uma mera figura, uma eminência parda no projeto. Ele é uma figura que trabalha, que de fato precisa compreender o seu papel, ser preparado para atuar no projeto. Tem muita relevância e faz muita diferença. Tanto que está listado aqui como um desses 3 pilares impulsionadores do sucesso de um projeto. E, por fim, gerenciar as pessoas durante o curso das mudanças, ou seja, ter gestão de mudanças. E, com isso, nós vamos alcançar resultados muito melhores. Vocês vão ver no próximo slide gráficos que mostram, em preto, as organizações que são as low performers, que não abordam o processo de mudança dessa maneira, o processo de entrega dos objetivos estratégicos dessa maneira, e outras que estão em vermelho que, sim, abordam com esses 3 pilares. Então, olha só, integrando a gestão de mudanças com a gestão de projetos, que são esses 3 pilares que eu acabo de mencionar, nós vamos melhorar muito o resultado dos projetos em termos de budget, né? Entregar o projeto dentro do custo esperado, dentro do prazo esperado, e o que é mais importante, você mais do que dobra a capacidade de alcançar os objetivos estratégicos que motivaram aquela determinada empreitada. Bem, transformar intenção em ação, basicamente, é integrar a gestão estratégica de projetos e mudanças como um caminho mais eficaz, como nós acabamos de ver. Não há projetos que não vão introduzir mudanças, assim como as mudanças deveriam também ser sempre estruturadas como projetos. Perdão, existe uma dimensão do projeto que é o ser humano. O projeto é feito por pessoas para introduzir um novo produto, um novo serviço, um resultado exclusivo, que atenderá também as pessoas. Portanto, se você não cuidar das pessoas, você não está cuidando de fato do que motivou aquela empreitada. Nós estamos hoje nesse universo da gestão de mudanças 3.0, a terceira geração de gestão de mudanças, que tem justamente como essa principal categoria uma integração total entre gestão de mudanças e de projetos, que nos leva também a uma integração total entre essa entidade tão relevante para a entrega, para a redução do gap de intenções e ações, que é o PMO, com o CMO, que lança o olhar humano, e esses dois se complementam para que a organização tenha um melhor desempenho. As grandes características da terceira geração de gestão de mudanças estão, na gestão estratégica da mudança desde o portfólio. E isso você faz através do Change Management Office, do escritório de gestão de mudanças. A outra é essa integração entre CMO e PMO, não como entidades que eventualmente até venham a competir, mas sim como entidades que trabalham juntas em prol de uma visão estratégica. A gestão de mudanças deixa de ser uma área de conhecimento só para os especialistas e passa a ser uma área, ou melhor, uma disciplina
transversal, é uma área de conhecimento que todos deveriam ter um mínimo conhecimento. Toda liderança deveria compreender que existem pessoas que estarão em diferentes níveis de engajamento, que têm dificuldade no processo de mudança, outras têm menos, claro. Existirão antagonistas, pessoas que resistirão à mudança, que também precisam de alguma técnica e precisam de alguma abordagem, que precisam de ajuda para mudar, porque senão essa organização evolui e essa pessoa fica obsoleta. Isso pode ser um grande problema para a carreira dela e um grande problema para a organização. Eu acho que quase todas as organizações já perceberam isso. Em muitas organizações tem pessoas que estão obsoletas e têm dificuldades em conduzir a carreira dessas pessoas. Também estamos falando de uma abordagem muito prática, muito objetiva, que é menos orientada aos conceitos, e é claro que os conceitos são fundamentais, mas os conceitos nos falarão sobre o que fazer. Então, toda a literatura de gestão de mudanças, até a segunda geração de gestão de mudanças, está muito ligada nessa questão, o que fazer, na questão da resiliência humana, nos componentes que levam as pessoas a resistir, nas questões comportamentais. Mas aqui, na terceira geração de gestão de mudanças, para torná-la numa linguagem universal, numa linguagem compreensível e que seja facilmente utilizada, aplicada pelos profissionais de projetos, que aqueles que transformam de fato a organização, tendo o projeto como um meio, se vai um passo além de falar o que fazer, mas também se vai no passo de falar sobre o que fazer, como conduzir esse processo de mudanças. Gerir o engajamento é muito importante, todos nós sabemos disso. Queremos autoengajamento nos processos de mudanças, mas também não somos ingênuos para pensar que nós teremos 100% de engajamento desde o início. Então, nós também precisamos trabalhar a gestão de antagonismo, e essa também é uma característica da terceira geração de gestão de mudanças. Na verdade, eu poderia dizer, simplificando muito, que tudo que é humano faz parte da terceira geração de gestão de mudanças. Então, aqui nós vamos ver fenômenos como o luto antecipatório organizacional, como as cicatrizes organizacionais, sempre mirando em criar uma organização capaz de se transformar, de se reinventar, de romper seus paradigmas continuamente e dinamicamente de acordo com os movimentos que estão acontecendo no mundo de uma maneira geral. Alguns aspectos estratégicos da gestão de mudanças em relação ao portfólio. Vou destacar apenas 3 aqui para simplificar. O primeiro diz respeito à velocidade, à sequência e à simultaneidade das mudanças. Essa preocupação é que você não dá para mudar tudo de uma hora para outra. É como você tentar fazer uma promessa no dia 1º de janeiro, está começando o ano, você está olhando, aí olha para trás e fala, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que parar de tomar cerveja, eu tenho que parar de comer chocolate, aliás, doce, vou começar a fazer exercício, e vou até o final do ano vou correr uma maratona. Se você quiser fazer tudo de uma vez, provavelmente você tem tanta mudança numa velocidade tão grande, numa sequência inadequada, que a simultaneidade dessas mudanças vai te levar. Na primeira semana você pode estar muito motivado, na segunda semana já, bom, choveu hoje e tal, os amigos me chamaram para tomar um chopinho, você começa a abrir as sessões, daqui a pouco você abandonou aquela mudança. Se você for introduzindo as mudanças numa velocidade mais adequada, numa sequência mais adequada, talvez você seja melhor sucedido. E o objetivo é evitar a saturação dos stakeholders, com muitas mudanças concomitantes, mais do que eles conseguem absorver, o que torna a mudança frequentemente inviável pelo volume, pela sequência, pela velocidade que você está introduzindo mudanças. E, por fim, também cabe à gestão de mudanças, nessa visão junto ao portfólio, de pensar em iniciativas para ampliar a resiliência organizacional. Para criar uma organização, na verdade, seria até melhor dizer antifrágil, que seja capaz de aprender com as circunstâncias, com os erros e acertos, e se tornar cada vez mais forte, cada vez mais capaz de se reinventar continuamente. São organizações altamente adaptativas, que, independente das mudanças mercadológicas, socioambientais, políticas,
tecnológicas, elas estão sempre repensando a sua estratégia, se ajustando a essas novas demandas e, frequentemente, criando demandas novas para esse mercado, que muitas vezes o mercado nem pensou, nem imaginou. Então, esse olhar humano ajuda muito a você estruturar um portfólio que seja mais adequado para a organização. O que caracteriza principalmente o Change Management Office? Essa área ou função, não necessariamente tem que ser um departamento, mas pode ser uma função dentro da empresa, que apoia o planejamento, o desenvolvimento da estratégia da organização do ponto de vista humano. Então, esse olhar, enquanto um vai olhar para as demandas, sejam elas tecnológicas, mercadológicas, estruturantes, existe um olhar humano também, que é quem vai viabilizar a entrega daquela estratégia, quem vai receber o resultado desses objetivos estratégicos, das mudanças estratégicas implementadas. E aqui eu estou falando, pode ser um usuário da sua empresa, aquele que usa um sistema, mas pode ser também a razão de existir da sua empresa, que é o cliente, que no final das contas também é um stakeholder e que também vai receber aquelas mudanças. O Change Management Office também atua na priorização do portfólio de programas e projetos com essa visão das mudanças organizacionais. Para dar um exemplo claro, supondo que a empresa tenha tomado a decisão que ela vai crescer por aquisições. Daqui para frente, o caminho é de aquisições. Bom, se essa organização não tem uma tradição e não está preparada para crescer por aquisições, cabe ao Change Management Office, por exemplo, levantar a questão de que, olha, após uma aquisição, você vai ter a integração de processos, de tecnologia, mas vai ter também um choque de natureza cultural, porque cada organização tem a sua cultura organizacional. Então, talvez, antes de começar a implementar essa estratégia de crescimento por aquisições, talvez seja necessário um programa de preparação do seu corpo executivo, daqueles técnicos, inclusive, que trabalharão na integração das operações depois da aquisição, para que as questões culturais também sejam adequadamente endereçadas. Porque, se não forem, muitas vezes, uma cultura rejeitando a outra, principalmente quando há uma compra que é um pouquinho mais hostil e você tenta impor a sua cultura organizacional sobre a outra, o nível de resistência, de antagonismo, de desconforto que você gera naqueles profissionais que trabalham na empresa adquirida é muito grande. E às vezes assim chega até o nível do boicote, da sabotagem. Isso é muito ruim para a organização. Seus objetivos estratégicos poderão até ser alcançados, mas demandarão muito mais esforço, talvez investimentos complementares. Essa resistência humana é capaz de causar um grande dano nesse processo, na sua estratégia de crescimento por aquisições. E aí, esse é o olhar do Change Management Office. Falar, olha, dado esse portfólio aqui, quais são as outras demandas humanas que a gente precisa cuidar? Também é a área, aí um pouquinho mais do ponto de vista operacional, que desenvolve, atualiza, mantém a metodologia, o conjunto de boas práticas, ferramentas, mantém a equipe treinada e mantém a cultura de gestão de mudanças viva. É a área que planeja, conduz e acompanha, apoiando as mudanças organizacionais aí já dentro dos projetos, já no desdobramento do portfólio, realmente no conjunto de ações que serão os programas e projetos. Então, essa é a área, muitas vezes, que contrata uma consultoria de gestão de mudanças, ou é a área que tem já profissionais de gestão de mudanças, ou é a área que prepara os profissionais de projetos para que atuem na gestão de mudanças também, para que não olhem só prazo, custo, escopo, qualidade, integração, mas que olhem também para a gestão dos stakeholders. Então, é a área, basicamente, que mantém viva a gestão de mudanças e atua nos projetos em conjunto com o gestor de projetos. Aqui tem uma peculiaridade da terceira geração de gestão de mudanças, que, na visão trazida pela terceira geração, não há nenhum problema do profissional de gestão de mudanças responder ao profissional de projetos. Em última análise, o responsável pelo projeto é o gerente de projeto. E o gestor de mudanças, ele cuida da dimensão humana do projeto. Assim como você pode ter na sua equipe de apoio da gestão de projetos alguém focado exclusivamente em prazo, outro focado exclusivamente na gestão de custo, do budget, do orçamento do projeto, também ter uma ou mais pessoas focadas na gestão do fator humano.
Fazendo uma avaliação aqui dos níveis de evolução que nós podemos ter, né, ou níveis de maturidade de um PMO em relação ao CMO e de um CMO em relação ao PMO, o que frequentemente nós encontramos como características principais e como se dá o foco da gestão de mudanças é numa organização que o PMO nem existe, o máximo que você terá é uma abordagem de gestão de mudanças num projeto específico e super limitada à comunicação, treinamento e, quando muito, uma avaliação dos impactos organizacionais, os impactos que aquelas mudanças trarão nos stakeholders. Aí a gente traz a imagem de um bebê, que é um ser humano, mas ainda sem todas as suas funções cognitivas, as suas funções motoras, ele está num primeiro estágio de desenvolvimento. Num segundo nível, que seria um nível de maturidade, digamos, operacional, já aparece a figura do PMO. Frequentemente esse PMO ainda é departamental, bastante operacional, e aqui a gente já vê um maior foco na avaliação de impactos organizacionais, uma maior consciência da importância, da relevância de se gerir o fator humano, e a gente faz uma comparação a uma criança que já tem algumas habilidades, já consegue tomar algumas decisões, mas ainda não tem a plenitude do domínio, digamos, de todas as suas funções. Esse é o estado de comparação, vamos dizer, de maturidade do PMO com maturidade do CMO. Na verdade, aqui ainda não existe um CMO, aqui já existe a prática de gestão de mudanças, mas não estruturada como um Change Management Office. Num terceiro nível, a gente já pode dizer, bom, esse CMO ele já está se estruturando, ele já está orientado a padrões, e tipicamente aqui a gente tem um PMO que tem também uma atuação consultiva. Já não é mais aquele PMO que é um acompanhador de cronogramas pura e simplesmente, ou pura e simplesmente acompanhador dos indicadores do projeto, mas é um PMO que trabalha também apoiando para que as melhores práticas de gestão de projetos e programas sejam bem aplicadas. E aqui a gestão de mudanças ela passa a seguir um padrão e passa a estar integrada com a gestão de projetos. Então, você também já encontra profissionais de projetos preocupados com a gestão de mudanças, preocupados com o fator humano, e muitas vezes, se é um projeto menor e ele não tem uma equipe de apoio para gestão de prazo, custo, qualidade, risco, etc., ele também faz a função de gestão de mudanças. Então, a gestão de mudanças como uma disciplina, ela cabe perfeitamente nesse caso. Ela não é só uma área de especialistas. Claro que num projeto muito complexo, você precisará do apoio de uma equipe dedicada, de um apoio com um nível de conhecimento, de expertise, de experiência maior do que, pura e simplesmente, você teria num projeto muito simples, num projeto de menores repercussões, que introduzirá naturalmente menos mudança nas organizações. Agora, o estado da arte é a integração entre o PMO e o CMO. É isso que a gente persegue na realidade. Infelizmente, eu já vejo várias organizações nos países nos quais nós atuamos, inclusive no Brasil, criando os seus CMOs. Em muitos casos, esse CMO ainda tem uma atuação tática. Então, é a partir desse quarto nível que a gente pode dizer o CMO está constituído, ele é frequentemente uma parte da estrutura do PMO, e o PMO tem uma atuação já corporativa, já realmente é o responsável pela execução da estratégia, é quem é o dono do portfólio, faz a gestão do portfólio, claro que tomando decisões com os níveis adequados. O PMO não toma todas as decisões sozinho, mas ele leva, ele conduz o processo de decisão daqueles projetos e programas que serão priorizados e que serão introduzidos, então, numa determinada sequência. Mas leve em conta o fator humano também, porque inclui na sua própria metodologia a gestão de mudanças. Então, inclui esse olhar humano e aí que vai levar em conta aquelas coisas que nós já falamos, a velocidade, a simultaneidade, o volume de mudanças, a questão da saturação da mudança, a preparação da organização para mudar, antes de mais nada. E, por fim, num quinto nível, nós temos aqui, aí já deixando, né, só voltar esse quadro aqui, aqui você já tem um casal maduro, né, já estão casando, já houve uma evolução. No nível anterior, orientado a padrões, nós tínhamos ali os adolescentes, que
já tem todas as funções cognitivas, né, praticamente desenvolvidas. Falta o quê? Falta a maturidade, naturalmente. Aqui você, em tese, está casando, já alcançou um nível de maturidade maior, já tem uma certa estabilidade financeira, já vai lidar com variáveis mais complexas da vida humana. E, por fim, né, no modelo de gestão estratégica, que aí você já teria aqui na nossa metáfora, né, um casal maduro que já constituiu família, já tem filhos. Nós estamos falando de um PMO e CMO atuando de forma integrada. Então, o CMO nasceu dentro do PMO, cresceu, ganhou maturidade, se desenvolveu, e ele passa, a partir desse ponto estratégico, de ser uma entidade própria, né, tem vida própria, no mesmo nível do PMO, do ponto de vista de avaliação estratégica. Dentro dos projetos, o CMO serve ao PMO, oferecendo a função de gestão de mudança através de profissionais de gestão de mudanças que respondem ao gerente de projeto, porque a gente sabe que o projeto ele precisa ter um responsável. A accountability ela está no gerente de projeto que tem a visão mais ampla, que olha para o projeto como um todo, inclusive para o fator humano. Neste caso aqui, a gente já tem esse nível de maturidade do gerente de projeto, a cultura de gestão de mudanças faz parte, está integrada com a cultura de gestão de projetos. Não dá para separar, né? A verdade é essa. O projeto vai introduzir mudança, o projeto está lidando com o fator humano no seu ambiente interno, no seu ambiente externo, então é preciso que o gerente de projeto entenda de gente também, cuide das pessoas também da mesma maneira. E, nesse caso, ele vai interagir com o apoio de um profissional de gestão de mudanças. Mas, no nível estratégico, você tem as duas funções interagindo de forma bastante equilibrada, envolvendo, inclusive, outras funções da empresa. Então, essa integração entre gestão de mudanças, gestão de projetos, de PMO e de CMO na prática, se a gente fosse olhar o desdobramento desde a missão, da visão, dos valores que orientam as diretrizes de uma organização, passando pelo seu processo de planejamento estratégico, de elaboração dos objetivos estratégicos a serem perseguidos, e saindo desse campo das intenções para entrar no campo das ações, nós vamos ter uma atuação integrada do PMO junto com o CMO, muitas vezes a área de processos, até a área de finanças e a área de recursos humanos, que é muito importante. O CMO também pode nascer debaixo da área de recursos humanos, mas é mais comum no mundo contemporâneo que o CMO venha através do PMO. Por quê? Porque a prática de gestão de projetos já se deu conta nos últimos anos, eu posso dizer na última década, da relevância de se cuidar dessa dimensão dos projetos também. Agora, quando a empresa tem uma área de recursos humanos com uma visão muito estratégica, ela acaba também atuando e é possível, existem alguns casos, que o CMO venha a nascer dentro da área de recursos humanos, às vezes se descola, e nesse caso aqui de um nível alto de maturidade, ela vai atuar na área de planejamento e de execução da estratégia, junto com o PMO no mesmo nível, nessa parte de planejamento e na execução de forma integrada, servindo ao gerente de projeto, assim como o RH também deveria fazê-lo, assim como se a organização tem um escritório de gestão de projetos, da mesma forma. Então, aqui a gente tem a visão do estado futuro da organização claramente definida, a gente sabe para onde está indo e está implementando, através desse portfólio, uma maneira viável de se transformar essa organização, de se alcançar esses objetivos estratégicos. A interação dessas duas camadas, uma camada que planeja e uma camada que executa a estratégia, é extremamente importante. E ela se dá em ciclos, ela não é uma interação de uma vez, quando você faz lá o planejamento estratégico, seja no final do ano, seja no início do ano, ela, na verdade, se dá continuamente. Até porque nós deveríamos tratar hoje essa questão estratégica de uma maneira dinâmica, em função desse processo aceleradíssimo de mudanças que nós estamos vivendo. E, por fim, aqui na base, o que nós vamos ter como resultado de todo esse processo integrado de diversas funções, desde o planejamento até a execução do planejamento, com vários atores, é um portfólio de programas e projetos muito bem alinhado, muito bem priorizado, considerando todas as dimensões do projeto,
inclusive com os impactos preliminares das mudanças já identificados. Então, a gente já tem noção. O exemplo que eu dei, vamos crescer por aquisições, a gente já sabe que vai ter potencialmente um choque de natureza cultural, porque cada organização tem a sua cultura e diversas coisas terão que ser ajustadas. Rituais, cerimônias, questões comportamentais, atitudes das lideranças, processos de gestão de pessoas que têm uma influência grande na própria cultura organizacional, tudo isso vai ter que ser unificado e isso dá para antever, dá para saber que a gente precisa antes se preparar, antes de comprar uma organização, a gente precisa estar preparado para fazer esse movimento. Tá? Bem, em resumo, quando a gente fala de integração total entre um PMO e CMO, a gente está falando entre a integração total de gestão de mudanças e gestão de projetos, desde o portfólio, desde o momento que uma intenção vai se transformar em ação. Então, projetos são os meios para traduzir esse conjunto de intenções, que vem da estratégia, em ações, visando os objetivos estratégicos que só vão ser alcançados e consolidados, porque eles têm que ser também sustentáveis ao longo do tempo. Você pode alcançar no curto prazo e depois deixar de usar, deixar de fazer daquela maneira nova, voltar ao seu antigo paradigma. Então, para ser sustentável, é preciso incluir o ser humano e, começando com as mudanças humanas, nós vamos chegar nas mudanças organizacionais. Também é importante lembrar que as organizações só mudam se as pessoas mudarem e se a cultura mudar. E, por fim, integrar o PMO e o CMO é cuidar de todas as dimensões da execução da estratégia. A estratégia por si só não muda nada numa organização, por ser um conjunto de intenções. O que muda a organização é uma boa e suave implementação daquela estratégia. E isso a gente consegue com a integração perfeita entre um PMO e um CMO, entre a visão do projeto com a visão humana também. Bem, com isso chegamos ao fim da nossa palestra. Eu sou aqui o Vicente Gonçalves. Meu primeiro nome é João, sou o João Vicente Gonçalves. Então, se quiser se conectar comigo no LinkedIn, vai lá, por favor, procura João Vicente Gonçalves, será um grande prazer. Aqui no QR Code vocês podem ver todas as nossas redes sociais. Convido vocês desde agora para seguirem a nossa company page no LinkedIn. É lá que a gente anuncia tudo que está acontecendo em gestão de mudanças, a gente divulga artigos, vídeos nos 3 idiomas nos quais nós trabalhamos. Você também pode acessar a nossa página em agile.h2cmi.com e nesse site você pode baixar o primeiro capítulo do HCMBOK e também do livro Gestão de Mudança em Abordagens Ágeis, o HCMBOK to Agile. Está aí o convite para você continuar interagindo conosco.